Podcast do Fefo, sim, eu mesmo. E como vocês sabem, esse podcast é meu, mas é nosso, porque eu não tô sozinho. Estou eu e ela, sim, a nossa querida mesa mágica. Essa mesa incrível que vocês já sabem, todo o potencial e garbor e elegância da nossa mesa. E além da nossa mesa, temos ele, de outra galáxia. Sim, trouxemos ele de outra galáxia. Ele mesmo, chega pra cá, Glebolândia, senhoras e senhores. Sim, ele mesmo, ele faz o nosso podcast ser o único podcast com música ao vivo desta e da galáxia outra que ele reside. É ou não é, Glebolândia? Vai clá, moleque! Tudo certo ou não? Da hora demais, estamos aqui de novo e mais uma vez e novamente. Online! Ave Maria! Falando nisso, gostaria de agradecer muito a todos vocês aí que estão comentando, compartilhando e fazendo do FefoCast chegar a cada vez mais pessoas. Então, falando nisso, já curte agora, já segue o canal, já indica pro amiguinho, porque é isso que nos move, certo? Então é o seguinte, por falar em coisa que nos move, Glebolândia, você tá tudo bem aí? Cara, eu me atrapalho um pouco aqui porque é muito cabo, é muita conexão, meu velho. E a gente consegue falar dos nossos patrocinadores agora ou não? De quem será? De quem será que vamos falar agora? Sim, senhoras e senhores, vocês já sabem que assim, ó, a nossa casa, ela, por mais que a gente ache que ela esteja limpa, ela não está limpa. E vocês vão ver isso com o vídeo que a nossa mesa mágica vai passar agora, que é o seguinte, é o vídeo de uma higienização feita na sua residência, ou seja, no caso, na minha ou na sua, ou de quem contratar esses lindos da Practical Clean, sim! E para vocês saberem quanto essa marca é incrível, vocês vão entrar no Instagram deles agora e vão ouvir esse jingle maravilhoso do nosso querido amigo Glebas. Vai, Glebinho! Sim! Practical Clean. Vai! Sim! Practical Clean. Pra você. Pra quem? Pra sua mãe. Pra mais quem? Pro seu cunhado. Pra quem? Pro seu pai. Pro seu irmão. Vai! Practical Clean. Yeah! Sim, Practical Clean pra você e pra mim, certo? Então agora, devido aos jabás feitos, agora nós vamos falar de coisa séria. É ou não é, Glebudeiras? Que isso, hein? Hoje eu vou gostar, hein? Hoje assuntos polêmicos, assuntos muito assuntados. Eu acho que eu tô assim, ó. Deixa eu ficar assim pra ficar melhor aqui. Isso, e aí, gente, assim a coluna agradece. Que loucura. Peraí. É isso, senhoras e senhores. Como disse, nós vamos falar de um assunto muito interessante que eu já vou adiantando aqui pra vocês que eu sou um extremo imbecil e ignorante sobre esse assunto. Então, se eu cometer alguma gafe, perguntar alguma groselha, me perdoem, certo? Mas para esclarecer a minha dúvida e a dúvida de vocês nesse assunto tão incrível, nós vamos falar agora com um pastor que ele fala sobre o Islã. Olha que coisa incrível e diferenciada. Então, sem mais delongas, vamos chamar ele para cá. Chega mais para cá, pastor Samuel! Uma salva de palmas da nossa mesa, senhoras e senhores! Sim! Obrigado, Fefo. Boa tarde. Salve, prazer estar com você aqui. Prazer é muito todo bom, nosso. cara. Muito bom. Obrigado. Para começo de conversa, pastor, queria que você me contasse, primeiro, o senhor é pastor de qual igreja e qual a ligação que tem com o Islã ou com o islamismo? Olha só, eu sou pastor da Igreja Batista do Povo, aqui em Vila Mariana, São Paulo. Uhum. Temos algumas outras igrejas em várias partes do Brasil, aqui também em São Paulo. Uhum. E temos uma também na Inglaterra, na cidade de Oxford. Caramba, que legal. Na verdade, a minha experiência com o Islã foi enquanto eu vivi na Inglaterra. Um certo dia eu estava andando numa das ruas e um muçulmano perguntou se eu gostaria de me tornar um muçulmano ou abraçar, aceitar o Islã. Eu não conhecia absolutamente nada sobre o Islã e eu comecei a estudar o islamismo. Você já era pastor, não? Já era pastor, mas o meu conhecimento era muito insignificante.
E aí eu comecei a estudar, pesquisar a fundo, já estudo Islã há mais de 15 anos. Agora, há uma conexão com o cristianismo. Alguns muçulmanos vão dizer que o Islã é uma continuidade do cristianismo, mas na nossa perspectiva, como crente, como cristão que sou, são dois polos totalmente diferentes. E como então o senhor continuou esse estudo, assim, esse aprofundamento, se teoricamente, pelo que o senhor disse, não tem muito a ver com o que o senhor prega? Olha só, primeiro para mim eu fiquei surpreso, não é? Fiquei surpreso assim, puxa vida, o que é que eu vou dizer para esse cara, não é? Por que ele está me fazendo essa pergunta? Entendi. Então, a princípio, quando eu comecei a ler e a pesquisar, eu descobri que o Islã é uma das religiões que mais cresce no mundo. Hoje existe, pelo menos... Europa, né? Na Europa, a África. A Europa, vamos pensar em Londres, hoje 13,5% da população de Londres ela é islâmica. Mas os próprios europeus, eles estão virando islâmicos, ou é a imigração da são dois fatores, você falou o Islã cresce muito, a imigração é um dos fatores, não é? É tanto que na crise econômica de 2008 até 2014, houve todo um protesto em toda a Europa, dizendo British Job para British People, ou seja, trabalhos britânicos para os britânicos, e eles não queriam receber mais refugiados. Sim. E o outro método de crescimento é a taxa de natalidade. A taxa de natalidade de um ocidental ela é 1,6%. A taxa de natalidade entre os muçulmanos ela é 2,9%. Então, há previsão de que por volta do ano 2030 haverá aí pelo menos 3 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo. Mas a galera lá da Europa, eles se convertem ou não? Então, mais a população que cresce. A população que cresce ou muçulmanos que vêm de outros países. Entendi. E se estabelecem nesses países. E agora me fala o que é o islamismo? Olha, o Islã... Eu não faço ideia, eu não sabia nem se o Islã era um país ou se era uma religião. Tá, legal. Então é o seguinte, deixa eu pegar o meu livro aqui que eu vou te dar. Porra, agora sim, ganhando presente, fica mais legal ainda fazer o podcast. Ó. Esse é um livro que eu escrevi sobre o Islã, não é? É verde da cor da mesa, não sei se vai dar certo. Tá rolando já? E trouxe também aqui... Mais presente. Uma Bíblia de presente pra você, cara. Boa. Essa é a Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos e o Alcorão, que eu não trouxe uma cópia aqui, é o livro sagrado dos muçulmanos. E o seu livro chama A Bíblia aos Olhos do Islã. Isso, a Bíblia aos Olhos do Islã. Qual que é a Bíblia aos Olhos do Islã? Aos Olhos do Islã por quê? Porque o muçulmano tradicional, conservador, ele crê nos livros do Antigo Testamento, nos Salmos, nos livros que Moisés escreveu. No entanto, eles dizem que aqueles livros foram alterados, eles foram corrompidos. Aqueles livros... O Corão, no caso, não? Sim, o muçulmano vai dizer que o livro, a Bíblia dos crentes, entendi. foi alterada, tá. Não é? Ela foi uma revelação dada por Deus, dada por Alá, segundo eles, para aquele povo específico, para uma época específica, para resolver problemas específicos daquela época. Então, esses livros, eles eram cridos pelos muçulmanos, mas eles vão dizer assim, não, essa foi para aquela época, ele não serve mais. Qual que é a diferença com o Alcorão? O Alcorão, na perspectiva islâmica, é a última revelação de Alá para a humanidade. Ele é dado no árabe, na língua sagrada, certo? E não é restrito para o povo árabe. Ela é uma revelação universal para toda a humanidade. Então, segundo os muçulmanos, no Alcorão, a resposta para todos os dilemas da sociedade, no geral. Então, e outra coisa que é muito importante a gente salientar aqui nesse nosso papo, é que se os livros dos cristãos e dos judeus foram corrompidos e alterados porque Alá não os preservou,
O Alcorão, ele continua sendo, na perspectiva islâmica, ele continua intacto, perfeito, da mesma forma que foi dado ao profeta Maomé no 7º século. Entendi. Para eles, então, o Alcorão é o que vale e a Bíblia, tipo, foi alterada pelo homem, alguma coisa assim. Sim, para eles o Alcorão é o que vale. E tem uma relação entre a Bíblia e o Alcorão? Algumas partes, pelo menos, elas se cruzam ou não? São histórias distintas e completamente diferentes? Olha só, essa é uma coisa esse é um tema muito legal. É um tema e é uma pergunta muito interessante. Porque, de repente, alguém vai dizer assim, não, é uma continuidade, tá? Mas, ao estudar a fundo os conceitos bíblicos e islâmicos, a gente percebe que existem pontos que são muito divergentes. Por exemplo, nós cristãos, nós acreditamos que todo ser humano, ele nasce já comprometido com o pecado, é uma questão de natureza. O islamismo vai dizer que não, que todo ser, ele nasce perfeito. Entendi. Não é? E para o Islã, o que estraga o ser humano é o próprio ser humano ou tem alguma outra força? Olha só, eles creem, né? Acreditam que existem forças espirituais, que existem os demônios, não é? Espírito, eles acreditam? Espíritos, sim, acreditam na existência de espírito. Mas o ser humano, ele se corrompe com o decorrer do tempo. Por isso a revelação é dada, não é, por Alá, para que ele ande na senda reta ou no caminho reto. Entendi. Até chegar ao paraíso. E o Islã crê em santo igual? Não, nenhum santo, nem mesmo Maomé, ninguém é autorizado a fazer qualquer desenho, qualquer imagem do profeta Maomé. Maomé é Alá? Não. Maomé, não. Existe um dos pontos teológicos, não é? Você viu que eu sou bem ignorante, né? Olha só, Maomé é o último profeta. Por exemplo, lá, se você ler o Antigo Testamento, existe uma série de profetas. O Islã vai dizer que foram mensageiros enviados por Alá para proclamar, para ensinar a palavra de Alá. Para espalhar. Mas são homens. São homens. Sem nenhum poder a mais. Sem nenhum poder. Só tinham acesso à palavra de Alá diretamente para poder... Sim, conduzir a comunidade, o povo. E Alá era homem, não? Não, Alá é um Deus único e absoluto. Ele tá? tem imagem? Absolutamente não. Ninguém jamais o viu. Ninguém jamais o viu. A única forma de conhecer Alá é através dos seus escritos. Você perguntou sobre Maomé. Não se tem imagem do profeta, tá? Ele é um homem. Os historiadores dizem que um homem de estilo de vida muito simples, viveu numa casa muito simples em Medina, do lado da primeira mesquita. E, assim, muito modesto, apesar de toda a fama que ele tinha, de todo o poder que foi conquistado. Mas não se tem nenhuma imagem absoluta. Porém, quando a gente lê a biografia de Maomé, a gente percebe que alguns biógrafos descrevem Maomé de uma forma muito, quase que perfeita. Por exemplo, os seus cílios eram perfeitos, né? Os seus supercílios eram a palma da mão. Os passos, a forma como que ele andava, não era nem rápida e nem lenta, era tudo na medida, a palma dos pés. Era um super ser humano, assim. Tipo... Por exemplo, se eu falar isso para o muçulmano, ele não vai gostar de chamá-lo de super ser humano. Mas os biógrafos do profeta Maomé o descrevem assim. Entendi. Isso. Que da hora, você tem uma pergunta? Jeová seria Alá. Existe uma escrita, eu acho que o árabe é a escrita mais especial aí que eu, né? Então, ela carrega mais que simplesmente o código das palavras. A gente estava falando sobre isso aqui, matemática. Você quer falar de equação, mas você está falando em português. Não sei se as pessoas vão acompanhar essa linha aqui, mas assim, se matemática é matemática, a gente deveria falar 1, 2 vezes 20, blá, 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 e falar matemática. O árabe traz no DNA da língua mais dados do que simplesmente a conversa pautada na literatura ou na gráfica, na grafia que a gente entende aqui. Então, assim, existe como a gente, em português, sendo limitados pelas palavras ou a tradução que acontece ali do Alcorão, entender de fato, você consegue passar traduzir esse mesmo. código, essa mensagem, porque eu acho que existe esse limite aí do contexto do que você está Da língua, né? Da língua.
Entende minha pergunta? Claro, claro. Não, eu acho que é perfeito. A sua pergunta é perfeita, ela cabe. Existe algumas línguas que fica muito mais difícil você fazer uma transposição, uma tradução, não é? Ou mesmo uma interpretação, tá? Às vezes se torna difícil, mas você pode traduzir ou interpretar, ainda que seja difícil. Você consegue interpretar conceitos e conteúdos de tal forma que a essência na tradução ou na interpretação vai estar lá. Por exemplo, a semana passada, mês de fevereiro, nós enviamos um casal para a região do Amazonas. Então eles vão trabalhar com um povo que ainda não tem tradução. Já tem alguns crentes, alguns cristãos, mas eles não têm a Bíblia na língua deles. Só que o conceito sobre a criação na mentalidade deles é totalmente diferente do conceito que nós temos. Sim. Então o que foi que ele fez? Ele começou a pensar na cultura daquele povo, como que ele vai traduzir esse texto bíblico. Com as referências do povo. Com as referências do povo. Entendi. Então isso, por exemplo, isso a gente estuda quando a gente fala de cosmovisão. Cosmovisão é o quê? É uma forma de ver o mundo, certo? Então você vê o mundo, embora a gente tenha a nossa cultura, nós temos a nossa cultura, a cultura é o rótulo, a cosmovisão é a parte mais profunda da cultura e é a forma como que a gente vê o mundo. Cada um tem a sua cosmovisão. Cada um tem a sua visão de mundo, né? À luz da sua cultura, à luz da sua tribo, não é? À luz da sua rotina, à luz da sua rotina, dos seus familiares. Por aí vai. À luz por exemplo, quando a gente acredita que Jesus é filho de Deus, certo? Quando eu falo isso para um muçulmano, no Alcorão diz assim, na surata, num dos capítulos lá, diz assim, mas como pode Alá ter tido um filho se ele nunca teve esposa? Então percebe que quando eu falo esse conceito para ele, ele responde de acordo com a cosmovisão dele, sim. Com a visão de mundo dele, com as crenças dele. E agora eu te faço essa pergunta. Como é que ele pode ter um filho se ele não teve esposa? Porque o conceito de filho é totalmente diferente. Não é? O conceito de filho significa a mesma natureza, as mesmas qualidades, os mesmos atributos. E, por exemplo, no próprio Alcorão diz que Jesus, na surata 3 e na surata 19, diz que Jesus nasceu, foi por meio de um milagre, que não teve nenhuma intervenção humana. Entende? Então, você pode chamar um dos seus parceiros, um dos seus amigos aqui, e aí, meu filho, não necessariamente significa... Ser uma figura de linguagem. Sim. Mas quando um muçulmano ouve isso, ele não pensa simplesmente na questão da natureza. Ele pensa assim, poxa, como pode Alá ter tido um filho se ele nunca teve esposa? Ou seja, para se ter filho... Necessariamente, no mundo de hoje, onde a gente vive, precisa ter uma esposa. Jesus é filho de Jeová? Jesus é filho de Deus, E Jeová teve esposa? Não. E como pode Jeová ter tido filho? Essa, a mesma... essa é uma pergunta interessante. O filho, como eu te falei, quando a gente olha as qualidades que Jesus tinha, ou tem, não é? O caracteriza como filho porque Jesus é eterno, Jesus é Deus, Jesus é todo-poderoso, Ele conhece todas as coisas, certo? Então, quando eu falo de filho, a terminologia, eu falo de essência. Eu não estou falando que houve criação, que houve um ato sexual, que houve um intercurso, não é? Jesus foi uma semente plantada divinamente, tipo... Sim. Posso te contar uma história da hora? Pode contar. Tem uma história que é sobre os Anunnaki. Anunnaki é uma galera que foi escrito pelo povo sumério. E esses caras, eles foram como se fossem os grandes cientistas. Eu vou falar rápido para a gente chegar no objetivo. Tá. Então esses caras usaram da tecnologia da época para pegar um primata que tinha aqui no planeta, que fosse compatível ali os cromossomos do DNA. E aí eles começaram a fazer vários testes e geraram a nossa espécie, teoricamente. Esses são os Anunnakis, que na tradução dos sumérios fala os que vieram do céu.
E quando você começa a ler, tipo, as tábuas sumérias, essas datas é uma coisa muito doida, porque tudo é teste de carbono, mas o teste de carbono a gente acredita parcialmente, ou a gente acredita de vez. Então vamos lá, vou deixar para todo mundo. O que acontece é que essa história é muito parecida com a Bíblia. Do ventre de uma Anunnaki, depois que o Enki tinha feito vários experimentos, ele pega o gene do primata que tinha aqui no planeta e ele faz uma inseminação artificial e gera os Adamos, Adapas, os de pele avermelhada, o significado disso. E aquilo é um ser novo, é uma constituição nova e como se chama Adamos, ou é Adapa, é uma época de seres, mas que são filhos dos deuses Anunnakis, e que eles tinham um intuito, os Anunnaki, quando fizeram, que era escravizar a nossa espécie. A adoração não seria a adoração simplesmente, a adoração significa servo de, né? Significa você trabalhar para aquilo, e os caras estavam em busca do ouro monatômico que tinha aqui no planeta. E aí, só que a mãe Anunnaki, ela se apegou aos Adamos, aos de pele avermelhada, aos filhos dela. E aí que o próprio Enki começa a tirar da célula-tronco do cara, do DNA, a cópia genética da parada. E isso começa... Aí ele replica a fêmea, que a tradução dá como se fosse a Eva também, eu não lembro, mas aí é a Ísis. E aí são várias pessoas que na mitologia grega se encontram, porque é uma história muito gigante e muito antiga. E a espécie começa a evoluir, não dá certo o que o Enki tinha pensado, porque os seres não são inteligentes a ponto de trabalhar como escravos ali, mas os deuses Anunnaki, os anjos caídos, que é o significado também em outras traduções, eles começam a ver as fêmeas como seres muito belas, e aí eles começam a flambar as garotas, tá ligado? As garotas, eles começam a pegar aquela... Só que elas começam a se reproduzir. E aí os seres começam a ficar mais inteligentes, replicam mais bonitos, babá. A gente chega nessa filosofia do Noé. Aí o Noé vira a extinção do ser humano de novo para recomeçar uma cultura. O cara conta. O Enki, ele fala que ele chega e sopra pro Noé a dica de salvar as espécies, mas ele também tem as espécies salvas, o material genético só numa caixinha. Tô falando pra caralho, né? Desculpa, pastor. Mas é só para chegar a alinhar até chegar em Jesus Cristo, que o Gabriel vira um cara, um anjo, que seria um Anunnaki, um cara que desce e aí pega aquela mulher e usa de novo como um ventre para colocar uma espécie dele no ventre dela para surgir, para continuar a espécie humana, porque a espécie humana era 90% de... Como que chama? As pessoas muito briguentas, eu esqueci o nome dessa palavra, mas era todo mundo se matando. E Jesus, ele vem e ele quebra esse ciclo de morte, porque ele é um exemplo de fato de um ser evoluído. Legal. Olha só, há muitos relatos, não é, sobre a criação, ao relato babilônico, ao relato dos sumérios. Há um relato de que uma parte de anjos, de seres, foram enviados para a terra como punição para lavrar a terra, para cultivar a terra. Então se multiplicaram, a iniquidade, o pecado, a violência cresceu de forma assustadora. Então a terra é vista como um lugar de punição. É tanto que, aí agora puxando para o nosso tópico, fazendo uma conexão com a sua fala, o Islã, o Alcorão, ensina de que essa casa aqui, a Terra, é como se fosse uma estação de trem. Nós estamos aqui de passagem. Porque o alvo maior é o paraíso. Não é? Eles acreditam no paraíso. Eles acreditam no paraíso, que não é um lugar na Terra, é um lugar aí no espaço, não é? Então que eles vão chegar lá. Eles acreditam em alma, então. Sim, eles acreditam na existência presente, mas eles acreditam na eternidade. Então, no determinado momento, no final dos tempos, no juízo final, quando todos se encontrarem diante de Alá, Alá vai julgar, vai pesar as boas ações que cada muçulmano fez, as más ações, e vai decidir se ele entrará no paraíso ou não. Agora você falou uma coisa muito interessante. Que, na verdade, não foi Gabriel, na perspectiva bíblica,
que fez com que Jesus fosse gerado no útero de Maria, mas o Espírito Santo. Mas o que acontece? O que acontece? Em Jesus há um novo recomeço de fato para a humanidade. Não é? Porque Jesus representa o modelo perfeito do que é o ser humano, do que é a humanidade, tá? Então Jesus é tanto, se você lê o Novo Testamento, você vai perceber o estilo de vida dele. E o próprio Alcorão, por exemplo, fala mais de Jesus do que o próprio Maomé, tá? Jesus, ele é visto no Alcorão como um ser perfeito e sem pecado. Mas ele era um homem? Todas as referências no Alcorão, O único que não é homem é o Alá, pelo que eu entendi ou não. Sim. É? Não é. Alá é Deus. Alá é Espírito. Mas Jesus é homem. É homem também. Mas na nossa perspectiva, Jesus é homem e Jesus é Deus. Ele tinha essas duas naturezas. Mas, no Alcorão, você sempre vai ouvir a frase Jesus, filho de Maria. Jesus, filho de Maria. Todas as vezes. Jesus, filho de Davi, por quê? É a descendência? Por causa da descendência do reinado, de que o descendente de Davi reinaria. Aquele que viria, o Messias, seria da prole. Da região de Davi, tipo isso? Não, Porque seria do sangue. Da família mesmo. Mas Maria era de Davi ou José? Sim. Maria? Mas ela ficou pobre. A gente não sabe. Provavelmente sim, né? O judeu tinha a sua profissão, como ele era carpinteiro. Mas a gente não falamos de posses, né? Não temos relatos como que eram as propriedades que eles tinham. Mas a ideia do reinado é que o Messias viria da descendência de Davi. Então está lá em 2 Samuel capítulo 7, a partir do verso 14. Então é muito interessante a gente pensar de que a humanidade ela é recriada, ela é refeita. Eu digo que ela é reconfigurada até na pessoa de Jesus, porque ele vem e ele realmente estabelece o modelo do que é para ser o ser humano, a humanidade. Muito bom. Então agora eu queria saber mais sobre o Islã agora. Vamos focar no Islã. Bora. Queria entender o que eu preciso para ser um islamita, como é que chama? Alguns chamam islamita, outros falam muçulmanos. Então, qual que é a prática deles? O que é? Sim. Só você precisa nascer em certa região? Qualquer um pode ser? Qualquer um pode ser. Primeiro que tudo, segundo a teologia do Islã, todo ser humano ele foi criado muçulmano, tá? Existe um conceito. Muçulmano? Muçulmano quer dizer submissão a Allah, submissão ao único e verdadeiro Deus. Ou seja, o muçulmano é aquele que se submete a Allah. Isso em qualquer região do mundo? Isso em qualquer região do mundo. Tá? Em qualquer região do mundo. Então o Alcorão ensina que todos, tanto que tem um cara chamado Al-Bukhari. Al-Bukhari é um cara que compilou os ditos de Muhammad. Ele diz que todo ser humano nasce muçulmano. Os pais é que o tornam judeu e cristão. Entendi. Ou seja, tem um outro texto do Alcorão que diz que uma mente sadia jamais vai contradizer a tendência natural ou o intelecto natural ou vai contradizer a religião natural. Que seria o islamismo. O islamismo. Todo ser nasce muçulmano. Então eles não respeitam as outras religiões, não reconhecem as outras religiões. Essa é uma pergunta muito boa. Eles, até em determinado momento, respeitam, depende do muçulmano. Existem muçulmanos fundamentalistas, liberais, radicais, secularizados, feministas. Existe toda a ala. Toda a ala existe. Agora, quando a gente lê o Alcorão, que é o texto sagrado, o que é, quando fala-se de religião, eles vão dizer assim que o Islã, ele aperfeiçoou o judaísmo e aperfeiçoou o cristianismo. Ou seja, essas religiões elas ficaram lá para trás. Elas não servem mais para o mundo. Entendi. Assim como o texto dos judeus e dos cristãos, a Bíblia Sagrada, não serve para todo mundo. A revelação agora
é a revelação do Alcorão, que serve como modelo universal, e também o profeta. E o que profeta. diz o Alcorão? Quais são Sim. os preceitos? Tipo, tem os 10 mandamentos, tem... Na verdade, se você quiser se tornar um muçulmano, inclusive o Maomé diz, numa outra citação, alguém compilou dele, que diz assim que o Islã é uma religião fácil, ele não veio trazer nada que complique a vida das pessoas. Então, se você citar o que chamamos de shahada ou shahadá, que é que não existe nenhum Deus senão Alá e Maomé, o seu profeta, isso é mencionado no ouvido da criança muçulmana quando nasce, não é? É mencionada quando ela morre, é mencionada quando eles vão fazer a peregrinação. A outra coisa, se você paga uma espécie de imposto que a gente chama de zakat, se você faz a peregrinação, que é todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, ele tem que ir para Meca fazer a peregrinação, que inclusive eles fazem eles giram em torno da Kaaba, que era um lugar de culto na antiga Meca. Então, do ponto de vista islâmico, se você observar... Tem alguma contribuição financeira, por exemplo? Tipo, quem for islamita tem que ir na igreja e contribui de alguma maneira. Sim. Ou não? Eles fazem uma contribuição de 2,5% de suas rendas. Então, isso aí pode ser dado na mesquita, não é? Que seria a igreja islâmica na mesquita, pode ser dado aos pobres e por aí vai. Inclusive agora... Mas não tem um controle. O cara pode falar que está dando para o pobre. Não tem um controle. É uma consciência de dele. Entendi. É uma consciência dele. E esse número X, 2, quanto que é? 2,5. Foi dado por quem? Sim, é o imposto que foi estabelecido, pelo menos no início do islamismo, no sétimo século. O islamismo, ele, quando você vai, eu não sei se é igreja, templo, não sei onde que eles frequentam, mas aí tem um pastor, tem um padre, tem... Como é que é? Chama-se imã. Imã é uma espécie de líder religioso dentro da mesquita. É uma pessoa que se prepara, assim como um pastor se prepara para expor o Alcorão, não é? Para pregar e ensinar. Existe uma hierarquia, né? Sim, existe um imã, tanto quanto eu saiba, existe o imã. E eles também fazem pelo menos orações 5 vezes por dia. Caramba. Então, se você cumpre esses requisitos, você é caracterizado um bom muçulmano. Agora, tem uma coisa que me intriga muito no Islã, é a questão da própria salvação, não é? Porque, puxa, por que eu tenho que esperar para chegar lá na frente, no dia do julgamento, para Alá, o Deus do Islã, pegar o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim e colocar aqui e dizer assim: entre no meu paraíso ou não entre, vai para o inferno. Inclusive tem um filho de um imã, não é? Na região do Iraque, que uma certa vez ele fez essa pergunta para o pai dele não soube como responder, e aí ele decidiu se tornar um cristão. Porque é muito intrigante imagina você passar a vida inteira, isso parece um tormento, não é? Parece uma tortura. Eu tenho que sempre fazer algo para agradar a esse Alá. Deus, para agradar a Alá. O ponto de vista cristão é diferente. Jesus pagou todo o preço, porque é impossível que o homem pague o preço pela sua própria salvação. O Alcorão contradiz isso, que diz assim que ninguém pode ser penalizado no lugar de outra pessoa. Só que Jesus pagou o preço? Pagou. Eu tenho paz no meu coração. Eu tenho certeza de que vou entrar um dia no paraíso, vou entrar nos céus. Agora, um muçulmano, para mim é muito intrigante isso. Pô, como eu posso viver essa tortura, esse tormento de fazer boas obras se eu não fizer as 5 orações diárias, se eu não fizer a peregrinação, entende? É como se... Precisa de muitas coisas para você conseguir agradar, teoricamente, Alá. E para agradar o Alá é difícil, mas e na outra igreja também não é difícil? Também você não tem que ir para missa, não tem que saber a Bíblia, não tem que se dedicar também? Olha só, a dedicação é uma coisa, certo? A dedicação, ela vamos pensar que você tem amigos aqui, certo? Então um dia esses amigos fizeram atos de bondade com você. Aí de repente você se torna uma pessoa
extremamente grata a esses seus amigos. Uhum. Então você vai sempre expressar gratidão a ele de alguma forma, seja no aniversário, dar uma ligada ou celebrar junto com eles. Então, na concepção cristã, nós estávamos presos no mundo em que não podíamos sair de lá sozinhos. Sim. Então, o que foi que Deus fez? Deus enviou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz por nós. Jesus é santo. Jesus é puro. Ele não tinha, ninguém jamais pôde condená-lo ou acusá-lo de qualquer imperfeição. Mas ele morreu no pior lugar, cara. Ele morreu pregado numa cruz. O Império Romano, ele não crucificava cidadão romano. O Império Romano crucificava estrangeiro. Mas cidadão romano, de tão cruel que era a morte na cruz. Então é essa consciência que a gente tem. Poxa, eu estava lá preso, escravo, não conseguia sair daquele ambiente, daquele domínio. E aí tem as várias facetas de tudo isso. Jesus veio, me tirou. Qual é a minha resposta? A minha resposta é dedicação sem peso na consciência. A minha resposta é amor. A minha resposta é honra. A minha resposta é contar para os meus amigos aquilo que ele fez por mim, porque, puxa vida, eu não podia sair de lá. Não é como alguém realmente estivesse preso e um advogado vai lá, no caso Jesus, e diz assim, e te arranca e te tira de lá. O que é totalmente diferente. Eu não preciso ficar fazendo boas obras, boas ações. Não. A minha vida mudou, como que é seu nome mesmo? Glebo. O Glebo. Como o Glebo falou, poxa vida, Jesus, ele é o modelo da nova humanidade. Ele é o padrão. Então, puxa vida, então eu vou fazer coisa boa, não para ele, para recompensá-lo, não. Eu faço coisa boa porque eu recebi algo de bom no meu coração. A minha natureza mudou. Então eu vou cuidar dos meus amigos, vou cuidar da minha família, vou cuidar do meio ambiente. Mas a igreja também não acredita nessa parada de inferno, que se você também não fizer as coisas certas, você também vai para o inferno? Não tem também essa cobrança psicológica, vamos dizer assim? Olha, ela existe, não é? Ela Pode existe. chegar com a cadeira mais para frente se quiser. Ela é que aqui eu fico mais fácil para virar para ele, se eu precisar. Olha só, ela existe, ela é real, não é? Os seres estão atormentados, seja por uma realidade que ele pensa que existe, externa ou não, ou que seja só uma questão de consciência pessoal, porque não fez o bem, né? Ou porque fez o mal. Então, existe. Por quê? Porque nós acreditamos que o inferno é uma realidade. O inferno não é aqui. Sim. Isso aqui é um prenúncio, e o mundo é mau já, por si só. Por natureza. Por natureza, entende? Então, mas é o seguinte, mas qual é a grande sacada? A grande sacada é, porque Jesus me libertou, eu não tenho medo do inferno. O inferno não existe para mim, porque ele pagou o preço. Então, mas isso não te dá liberdade de sair fazendo qualquer coisa. Não me dá liberdade de sair fazendo qualquer coisa. Por quê? Porque é uma questão de natureza. Certo? Eu recebi uma nova natureza, eu recebi uma nova semente. Não é verdade? Puxa vida, uma semente foi plantada, ela vai dar o quê? Ela vai dar bons frutos, vai dar o fruto de acordo com aquela semente que você recebeu. Se ela é boa, ela vai dar bom fruto. Sim. Não é? Se ela é uma ave daninha, ela vai produzir coisa ruim, vamos pensar assim. Sim. Entende? Mas a grande situação é que eu não preciso mais viver atormentado para chegar lá no dia final e dizer assim, não, Deus ou Alá, de acordo com aquilo que eu fiz de bom ou de ruim, ele vai me deixar entrar. Não. O que tudo de bom que Deus fez em Cristo Jesus, e eu recebi aquele presente que ele me deu gratuitamente. Essa é a grande sacada. Então eu não preciso fazer 5 orações por dia, mas eu oro. Entende? Eu não preciso ficar com a consciência pesada, porque de repente eu não dei a minha contribuição, não é? E o que você acha das outras religiões, como pastor? O Islã, pelo que eu percebi, eles não respeitam e nem consideram outras religiões. Ou consideram que são manipuladas e etc. E como pastor, o que você acha das outras religiões? Olha, um muçulmano, ele vai dizer que respeita. Ele vai dizer até que o mesmo Deus da Bíblia é o mesmo Deus do Alcorão. Não é? Só que eles negam muitas das nossas crenças, que são crenças básicas do cristianismo. O que a gente aprende, Fefo? O que a gente aprende,
e aí, como igreja e como cristão, é que nós estamos num país em que você tem liberdade para escolher, tá? E você tem essa liberdade, então usufrua o máximo dela. Se eu tiver, como eu tenho liberdade para falar, eu posso falar de Jesus, contar a minha história de vida para você, e você tem a liberdade de dizer sim ou não para o cristianismo, ou de continuar na sua filosofia, seja ela budista, seja ela shintoísta. Mas você acha que as outras religiões, elas têm fundamento ou são tipo coisas manipuladas, viagens assim que... Olha, a gente vive uma neura hoje na sociedade que as pessoas sempre pensam assim na manipulação, não é? Tudo é manipulado e etc. Não é? E ainda mais com as mídias hoje, aí é que tem as fake news, aí é que é uma doideira. Sim. Aí a galera pira, não é? Eu acredito num princípio que, se você ler Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o ser, né, do barro que ele soprou nas narinas, ele foi feito um ser vivente. Ali Deus compartilhou parte daquilo que ele é. A necessidade de amar, de fazer o bem, tá? A necessidade de justiça. Cara, isso é lindo. Então, é exatamente esse o ponto. Porque assim, se todas as religiões entenderem que o preceito básico de todas é isso, é fazer o bem, é amar e etc. Sim. Aonde, na minha opinião, na minha pobre opinião, que dá a merda é o seguinte: a hora que um quer falar assim, o outro tá errado. Puta, eu acho que é mais fácil falar assim, mano, não é tudo amor? Alá, Deus, Jesus, o padre Marcelo Rossi, o pastor Samuel. Pô, se todo mundo tá falando a mesma língua, primeiro que eu acho que não deveria ter diferenciação, mas eu entendo que por causa da cultura tem tudo mais. Mas assim, não é mais fácil todas as igrejas, tipo, se unirem e falar assim, galera, as arestas, beleza, cada um tem as suas, mas o foco é amor. Não adianta você falar que, tipo, eu sou certo e o cara do Islã tá errado. Porque na base dele, ele teve alguma coisa que fez ele acreditar nisso. Pode ser uma crença verdadeira ou falsa? Pode, mas ninguém consegue provar até hoje que existiu Alá, que existiu Deus, que existiu nada. Então tudo é crença. Então, mano, a crença principal, na minha opinião, é amor. Independentemente se é em árabe, se é o espírita, se é o protestante, quem é falando. Mas eu tô falando mais, quem tem que falar aqui é você. Desculpa, foi um desabafo. Tranquilo. Não, eu acredito que a gente tem que chegar nesse ponto de ter maturidade o suficiente para dialogar, certo? Eu acho que eu acho que esse é o maior benefício que a gente pode, é sentar ao redor da mesa e a gente colocar aqui as nossas cartas, e o respeito é que vai permear, é que vai nos conduzir ao longo desse diálogo e dessa conversa. O senhor é pastor e foi, se inteirar de uma outra filosofia de vida. Pô, isso eu acho que é muito engrandecedor. Sim. Sabe? Sim. Sem as barreiras. Porque é o Islã, porque ele fala que é o Corão e a Bíblia não é. Tipo, então eu não quero. Tipo, isso é uma coisa que eu acho que as igrejas perdem muito. Estão perdendo cada vez mais seguidores por causa da segregação. Tipo, nessa igreja não entra homossexual, nessa igreja não entra maconheiro, nessa igreja não entra pergunta, hétero. pastor. Não, mas eu acho que é o contrário, Feifo. Eu vejo assim, eu acho que tem falas, nós temos que entender que existem vozes isoladas que não refletem o todo. É por isso que a nossa referência é igual o muçulmano. Às vezes os caras julgam os muçulmanos, pensam que todo muçulmano é homem-bomba, é fundamentalista. É isso que eu queria entrar nesse assunto. Então, eu não vou julgar o muçulmano em si. Então eu não penso no muçulmano, eu vou estudar as raízes do Islã. Tá? Então eu vou nas raízes do Islã. Da mesma forma, o que é que Jesus faria? Jesus foi na casa dos pecadores, Jesus jantou com eles. Jesus transformou a vida de cobradores de impostos, que era alguém que vivia à margem da sociedade. Tá? Jesus aconselhou e curou a vida de muita gente. Jesus foi no cemitério, Jesus foi em festas. Tá? Então eu tenho que olhar e dizer assim, puxa vida, será que esse pensamento dessa determinado grupo que ele tem reflexos da vida de Jesus? Porque Jesus é o meu modelo. O meu modelo não é a fala de A e B que está lá na mídia. O meu modelo é Jesus, então eu tenho que me reportar para Jesus. Tá? Por exemplo, a questão do Estado Islâmico.
O Estado, pô, eu trabalhei num centro de detenção na Inglaterra e eu encontrei um cara do Afeganistão. Caramba, E que quando eu entrei na cela dele, ele perguntou assim, você acredita em Deus? Eu falei assim, eu acredito em Deus. Aí eu falei assim, mas Jesus disse que quem acredita em Deus, acredita também nele. Aí o cara correu, eu assustei, o cara correu e fechou a porta. Aí ele falou assim, não, eu sou cristão. Pô, no Afeganistão é proibido ser crente. Caramba. Aí o cara falou, aí eu perguntei, eu fiquei assustado, né? Porque o cara correu, fechou a porta, cara, num centro de detenção. Aí ele falou assim, não, porque eu não posso falar para ninguém, porque mesmo eu estando aqui, pô, se eu falar que eu sou crente, estando na Inglaterra, num país onde há liberdade, a minha família pode ser perseguida lá. Caramba. Entende? Então, isso que eu acho muito... onde eu acho que dá cagada, mas qual é a relação do Islã com essa parada de homem-bomba? Por que a gente tem essa referência? Olha só... E o que isso é ligado de fato à religião ou isso é um extremismo de algum líder, alguma coisa assim? Na verdade, assim, a primeira coisa que a gente tem que analisar é cada pessoa, não é? E os vários segmentos dentro do Islã, porque o Islã existe uma variedade de segmentos. Ah, sim. E a segunda coisa é a gente analisar o que é que o Alcorão diz. Tá? Então o Alcorão diz que havia uma única humanidade, falava-se uma única língua, existia um único Deus. Sim. Porque houve divergência entre o povo do passado, aí surgiram o quê? Novas línguas, surgiram novas É a crenças. Torre de Babel, isso? Surgiram por aí, é semelhante a esse evento. Entende? No Alcorão. É a mesma Sim, estrutura, a né? mesma estrutura. O Alcorão diz isso. Ah, sim. Né? Agora, qual é a missão do Islã? A missão do Islã é realmente espalhar o islamismo por toda a terra. Tá? É espalhar o Islã. Por quê? Porque eles querem que a terra, que é a grande mesquita, se torne uma comunidade que fala uma única língua. Uma unidade. Que crê um único Deus. Entendi. Isso Entende? compete com Jesus, com o cristianismo que quer isso também. Isso compete, mas o que é que a gente tem de vantagem, vamos dizer assim? Eu quero, cara, que os confins da terra conheçam Jesus. Jesus transformou a minha vida. Agora é o seguinte, eu não vou chegar aqui e impor no fefo, fiar a goela Sim. abaixo, porque a minha experiência é a minha experiência, a sua experiência é a sua experiência. Pô, mas é o seguinte, é algo bom que funcionou, que mudou a minha vida, que transformou, tá? Eu quero que as pessoas conheçam. Agora, eu não vou impor. Outra coisa, eu tenho a liberdade para falar inglês, eu tenho a liberdade de falar português, espanhol. Pô, o Deus do Alcorão, ele não fala outra língua a não ser o árabe. Entendi. É uma coisa restrita. É extremamente restrita. E outra coisa, sendo que do 1,8 bilhões de muçulmanos que tem no mundo, somente 15% fala e lê árabe. Então quer dizer que eu sou um muçulmano. Você acha que isso pode se perder ao longo do tempo? Porque a galera vai deixar de falar árabe, Claro. só vai ficar no Sim. verbal, né? Sim, já praticamente se perdeu, porque se essa é uma condição para eu entrar no paraíso, Sim. não é? Pô, eu recebi gente na minha casa na Inglaterra, pô, muçulmanos, amigos, do Marrocos, do Afeganistão, os caras sentaram ao redor da mesa pra gente jantar, pra gente comer e jogar a conversa fora. Pô, mas na hora do que o cara vai orar, ele tem que orar em árabe. Pô, Allah não fala a minha língua, a língua do meu coração. A língua mais importante é a língua do meu coração, ele fala. Entende? Então, assim, eu vejo um distanciamento muito grande entre Allah e os seus servos, os seus escravos. Sim. Quem põe a palavra dele pra frente é muito diferente do que ele pregava, você acha? Porque, tipo, o que explica o homem-bomba? Olha só, você voltou a essa pergunta. O ISIS, vamos pensar assim, o Estado Islâmico, na verdade, ele é um convite às raízes do Islã. Então eles querem estabelecer, seja em Mossul, seja na Síria, seja no Paquistão. O Paquistão tem 97% de muçulmano. E eu encontrei paquistaneses na Inglaterra que dizem assim, não, o Paquistão não é mais um país muçulmano. Por quê? Porque lá o cara tem liberdade de tomar uma cachaça, o cara tem a liberdade... No Paquistão não é obrigatório ser muçulmano? É obrigatório. Tem alguma parte que tem liberdade, não é? Algumas regiões... Mas a liberdade é muito tolhida, porque você tem liberdade...
Só que você não pode quebrar o ciclo familiar. Você tem total liberdade para concordar comigo. Se você discordar de mim, já acaba a sua liberdade. É isso, né? Mas é isso mesmo. Entendi. Por exemplo, a sua família, se você vivesse no Paquistão, se você decidisse ser cristão, você quebrou um ciclo. Entende? Um ciclo familiar. Um tipo, ciclo uma coisa familiar. de... E esse é o conceito de pecado. Você desonrou toda a sua família, você desrespeitou. Tá? Entendi. Então é tudo muito tolhido, a liberdade é muito limitada, tá? Enquanto aqui você tem liberdade para ser, você pode sair daqui e dizer assim, não, eu quero me tornar um cristão, ou não, eu quero fazer o que eu quiser. Você tem essa liberdade, Sim. né? Porque o conceito é interessante que no Oriente Médio, em vários países islâmicos, a decisão individual, ela sempre vai afetar o todo. Entendi. Aqui é diferente, a sua decisão individual é a sua decisão. Pode até ser que os seus pais sofram, mas o poder de influência deles sobre você é muito limitado. Cada vez menor, né? Cada vez menor. Então, assim, por exemplo, eu tenho meu Instagram, o cara veio mencionar algumas frases, tipo, me chantageando. Pô, quem é você para falar contra a religião estabelecida? A religião estabelecida é a religião de Alá, porque Alá não reconhece nenhuma outra religião a não ser o Islã. Eu falei assim, cara, eu tô num país livre. Caramba, então isso para mim é ser muito frágil. Para mim a religião é muito frágil. Assim como a sua filosofia pode ser muito frágil, de não suportar nenhuma crítica. O que é isso? Sim. Não é verdade? Então é muito complicado. Só fica nervoso com crítica quem é inseguro. Não é verdade? Mas você tá fugindo. Eu quero saber dos homens bomba, bicho. Eu tá. quero saber o que leva o cara, ou se isso tá dentro da religião. Tipo, tem uma... Eu sou um homem bobo. Eu quero saber. Pô, porque é uma parada que não entra na minha cabeça. Sim. Tipo, o que a minha ignorância diz é o seguinte: que era aquela parada das 40 virgens que Sim. o cara se matava porque ele queria ir pro paraíso. Mas que grau de lavagem cerebral precisa se fazer numa pessoa pra ela se matar e, mano, muitas vezes matar um monte de outras pessoas? O que leva a isso? Aonde que se ensina isso daí? Olha só, No islamismo. no Alcorão diz que você jamais pode impedir que a palavra de Alá avance. Então qualquer pessoa que se interpor ao avanço da palavra de Alá, ela pode ser penalizada. Não merece viver. E com pena de morte ela pode ser penalizada. Tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de jihad, jihad é esforço interior. Então as pessoas sempre pensam na guerra. E o jihad não é só a guerra. Existe jihad financeiro, que é o controle das finanças. Os caras investem bilhões e bilhões na Wall Street. Por que não sacia a fome da Somália? Entende? Sim. O jihad é jihad intelectual, educacional. Os caras querem dominar o sistema educacional. Eu morei na Inglaterra, em Birmingham, numa cidade a 70 milhas de Londres. Pô, numa escola pública do governo, os caras queriam estabelecer uma grade curricular islâmica dentro de uma escola pública. Caramba, bicho. Então, quer dizer... Os caras manjam. Os caras estão... Então assim... do sistema, né? Então, é assim... Agora, voltando ao conceito de salvação, se eu tenho que fazer boas obras para chegar lá e Allah me deixar entrar no paraíso, se você ler Surata 55 e 56... você vai perceber que é isso. O cara que trabalha e que morre na guerra por Alá, esse entra direto no paraíso. E aí ele tem vinho bom, e aí ele tem virgens com olhos de gazela, e por aí vai. Então, assim... independentemente do que ele tenha feito antes, se ele fizer um ato desse, ele vai direto pro paraíso. Direto pro paraíso. Na verdade, pode ser que a quem esteja me ouvindo não goste, mas na verdade... esse é o único caminho em que um muçulmano tem certeza de que ele entra no paraíso. E a galera acredita nisso piamente, é isso mesmo e acabou. Todo mundo, criança, sim, todo mundo. Sim. Agora eu acredito assim, agora eu vou voltar uma pauta aqui nacional e uma pauta lá do Reino Unido. Boa. Eu acredito assim, porque a gente tem liberdade aqui, a gente abusa, a imprensa abusa. Teve um dos papas aí que visitou o Reino Unido, eu estava lá ainda, não lembro o nome dele, e os caras colocaram um outdoor
porque o Papa ia visitar, no lugar que ele ia passar, os caras colocaram uma freira no outdoor, chupando um sorvete, e ela grávida. Isso é uma afronta, isso é uma fábrica de abuso. Pô, o que os caras fizeram em 31 de dezembro de 2019, né, o Portas do Fundo colocando Jesus expondo daquele jeito... O que você achou disso daí? Não, isso aí é uma vergonha, isso é uma barbárie, porque se eu estou num país que tem 90% de cristãos entre protestantes e evangélicos e etc., pô, por que eu vou ferir tudo isso? Sabe o que foi que os caras fizeram lá na Europa? Quando aquela revista francesa, não é, criticou o Maomé, os muçulmanos foram para as ruas protestar, dizendo assim, olha, isso aqui não é democracia, isso é uma fábrica de abuso. Entendi. Então isso para mim, o que aqueles caras fizeram aqui, o Portas do Fundo, aquilo é uma fábrica de abuso, é um extremo desrespeito, aí é onde entra a sensibilidade cultural. A gente pode dialogar aqui sobre qualquer assunto. Posso fazer o advogado de diablo aqui agora? Pode fazer o que você quiser. Seguinte, ó, pensando aqui minhas indagações, eu respeito quem se sente ofendido pelo lance, por exemplo, que o Porta dos Fundos fizeram. Mas, se a gente pensar um pouco mais para trás, a igreja, no caso, que dominava tudo, ela foi muito filha da mãe com quem era diferente, com quem falava que era bruxa, mandava matar, homossexual, mandava matar e etc. Isso não pode ser tipo um grito dessa galera que se sentiu muito oprimida e muito descartada pela igreja mesmo, a igreja que se posicionou contra, entre aspas, esses grupos. Isso não poderia ser tipo uma vingancinha, tipo pô, igreja, não é assim também, você chutou nossa bunda há tanto tempo que agora a gente tem voz. Tá, olha só, eu acho que quem lê história, ou quem lê esses movimentos, sempre procure ver alguns movimentos que estão na margem. Por exemplo, quando Francisco de Assis surge na história, Francisco de Assis surge protestando contra todo o luxo e a riqueza da igreja. Ele faz um voto, não é, de celibato, de pobreza e por aí vai. Então existem muitos movimentos que protestaram quando a igreja errou. A igreja cometeu muitos erros, a gente não vai varrer isso para debaixo do tapete. Mas isso não justifica, entende, eu pagar com a mesma moeda. O que é que esses caras querem? Eles querem ibope? Eu pergunto, será que esses caras teriam coragem de fazer isso que ele fez com Jesus aqui num país muçulmano? Com Maomé? Aí o bicho pegava, né? Aí o buraco é mais lado, embaixo. Pai, né, tiro papai? pra todo lado, os caras levam a sério. Não, porque eu acho assim, eu acho que a gente tem que estabelecer linhas de respeito. Não é? Mas então, agora falando disso, pastor, eu sou cristão. Eu nasci na igreja, só que assim, eu sou diferenciado, pastor. Porque eu sou o cara que do mesmo jeito que eu entendi o momento que a parada foi escrita na minha mente aqui, eu entendi a parada sendo escrita na minha mente, eu vejo a coisa. Então eu acho que tem um abuso também do outro lado, por exemplo. Do mesmo jeito que existe esse abuso que força o cristão olhar a freira tomando o sorvete e achar que a mente dele é tão poluída que ele vai ver que é uma freira e tal, ele vai criar uma situação desconfortável. Você liga a televisão 5 da manhã na Band, aí tá lá o pastor falando, se ele muda pra Record, tá o pastor falando, você muda pro outro lado, tá o tempo todo. Eu consigo perceber um contexto financeiro muito desagradável e não ter espaço para uma vivência real assim, com a pessoa. O líder, na maioria das vezes, ele está só querendo uma multidão e ele não tem coragem de trocar ideia com um indivíduo para trocar ideia de fato. E aí fica esse contexto do desrespeito. Porque eu olho aquilo e eu tenho um tio meu que é pastor também. Descredibiliza, você tá querendo dizer, né? Meu tio pega a galinha, tio Domingos, um beijo para você, ó. Vou falar bem de você. Meu tio pega a galinha e ele vai almoçar com a dona Maria e seu Zé 40 quilômetros depois. Ele não se preocupa nem com o combustível dele. Meu tio mora numa ilha lá em Casa Nova sozinho, pô. Agora ele tá em Dormentes, tem 3 mil habitantes. Meu tio toca muita guitarra, comecei a tocar guitarra por causa do meu tio. Eu consigo enxergar um brilho no que ele faz por uma pessoa.
é um crédito que não é pra ninguém, é pra ele ninguém dormir. ver, Ele faz por amor, independente de quem ele estivesse fazendo. Então, essa falta de respeito é porque o cara se vê numa posição assim de falar, puta, cara, ele tá fazendo isso porque eu não faço aqui, tá? O cara colocou o sorvete, aí a gente quer se matar. Aí o Portas do Fundo foi lá e fez igualzinho. Igualzinho um cara ficar todo dia. Eu olho aqui e eu falo, pô, você não tá falando isso de verdade, que você não ama essas pessoas, mano. Eu olho assim e falo, não é real. Você diz os líderes religiosos no contexto de fazer o show. O Thales canta muito, mas ele não amava aquilo daquele jeito. Me perdoa, Thales, eu gosto de você, você é foda. Mas o que eu tô passando aqui não são essas palavras, é o código inteiro, cara. O impronunciável. O amor não tá nesse brilho. E esse contexto de desrespeito, ele afronta tanto que ele volta, cara. Porque é o que eu quis falar, tipo, é meio que um rebate. Porque assim, se eu tiver errado, na sua visão você pode contestar à vontade. Mas na minha visão, a igreja sempre foi uma coisa inquisitória de o medo, falar, putz, senão você vai pro inferno, não sei o que lá, nanana. E deixou de lado vários desses grupos. Eu acho que não que eu aprove e respeite, acho que tem outro jeito, acho engraçado ou não é esse o ponto. Mas o que eu quero falar assim, a própria igreja consegue reconhecer que isso pode ser uma resposta a tudo que ela já possa ter feito a alguns desses grupos? Ou acha que isso simplesmente é uma patifaria e esses caras têm que ser calados e acabou? Não, eu acho sim que a pessoa não tem que se calar. Eu só acho que ela tem que entender os limites. A gente hoje fala do fim da democracia, certo? Eu acho que quando termina o teu direito, começa o meu. Sim. Certo? Eu acho que isso é o mais interessante. Na verdade, assim, a fé cristã, ela está aí há milhares e milhares de anos, entendeu? Sim. A gente veio do gueto, das catacumbas, muita gente também morreu, muita gente foi perseguida pelo Estado. Não é uma fala dessa que aparece na imprensa que vai... Agora, eu concordo com você no sentido de que a gente tem que sondar as motivações do nosso coração. O que é que eu quero? Eu quero likes lá no Instagram, eu quero seguidores, ou eu quero uma multidão. No meio daquela multidão tem pessoas sofrendo, que precisam de um amigo, sim, né, que precisam de uma palavra, que precisam de uma cesta básica, que precisam de um dinheiro para comprar um remédio, para pagar um aluguel, entende? Então, assim, a gente não vai varrer para baixo do tapete de que há abusos. Há abusos, há erros, porque onde há o ser humano, há falhas e há fraquezas. Mas a pergunta, acho que não deve calar no nosso coração, quais são as minhas motivações? Elas são reais? Elas são saudáveis? Entende? O que é que eu estou querendo alcançar com isso? Eu estou querendo ferir as pessoas? Eu estou querendo machucar? Um ganho próprio? Um ganho próprio? Eu estou querendo popularidade? Entende? Porque eu acho assim, o cara que tem coragem para fazer algumas coisas dessas no Brasil, ele deve fazer em outros lugares do mundo, ele deve fazer com outros ícones nacionais. Entende? Mas o quê? Eu vou ferir? Pô, a gente fala de sensibilidade cultural, a gente fala de pluralismo, a gente fala de respeito, a gente fala de inclusivismo. Tá mudando nessa cabeça, né? De ser mais inclusiva a igreja de uma certa forma geral, né? Não, a igreja ela sempre foi inclusiva. Eu acho assim, Fefo, é o seguinte, cara, se você disser pra mim que você é gay, cara, isso é uma opção sua, eu não tenho como ir que você vai fazer as suas práticas mas e etc. Mas isso hoje em dia, teve tempo que se você falasse que era gay na igreja, você era posto pra fora. Não, olha só, eu acredito que muitas colocariam pra fora, não é? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que você escolheu por isso. Eu não tenho essa liberdade de interferir na tua vida. Sim. Certo? Eu não tenho essa liberdade de interferir na sua vida, a não ser que você chegue e diga, Samuel, é o seguinte, cara, eu tô precisando de ajuda, eu tô passando por isso e aquilo, beleza, entende? Sim. Mas eu não tenho essa... O que eu estou querendo dizer é que há um contrassenso, porque quando o cristão expressa a voz dele também, pô, vem uma avalanche de coisas contra. Pô, eu conheço funcionárias da British Airways na Inglaterra, pô, ela foi expulsa, demitida, porque ela usou uma cruz e o indiano usa o turbante 24 horas por dia trabalhando. Caramba. Lá é intolerante assim na Inglaterra? Tem essa intolerância com religiões ou são fatos Não, na isso? verdade a Inglaterra é um dos países mais tolerantes do mundo, mas a fé cristã ela é intolerante em qualquer ambiente. Ela é intolerante ou intolerada? Não, ela é intolerada, melhor dizendo, entende? Por quê? Porque o cara pensa que é sempre assim, chegou aí, né, os caçadores de bruxas e não é assim.
Entendi. Chegou aí os radicais, forte, os fundamentalistas. Agora, é assim, eu acho que a gente tem que dialogar. Né? Mas você reconhece que a igreja foi, durante um bom... Não sei hoje como é que tá, mas a história que eu conheço, em certa forma, foi muito inquisitória mesmo? Ou você acha que é um processo natural mesmo e tinha que ser assim para mudar a sociedade? Eu acredito que a igreja errou muito. A igreja errou muito. A igreja, ao longo da história, ela tomou caminhos. Só que a gente tem que pensar, aquilo que eu te falei, eu tenho que pensar em igreja como instituição e eu tenho que pensar em igrejas com alguns movimentos que, naquele mesmo contexto, não tolerava aquele tipo de comportamento. Sim. Haviam vozes que estavam convidando essa igreja para a trilha certa, para o caminho correto. Sim. Entende? Então, assim como há abusos aí, há muitos abusos. Sim. Não dá para esconder. Pô, mas tem muita gente fazendo muita coisa boa, tem muita gente honesta. Sim, sim. Tem o tio dele que está lá na ilha. E tem tantos outros no sertão, na Amazônia, entendeu? Aqui nas comunidades aqui de São Paulo, entende? Então, assim, então quer dizer que eu vou pegar um fato isolado ou algumas coisas e vou ferir um monte de gente, atacar um monte de gente em detrimento de um comportamento de A e de B. Não é assim, não dá para generalizar, não é? Eu ia falar de uma parada que eu acho, assim. Eu acho que as pessoas conhecem pouco a Jesus, de fato, a história de Jesus. Jesus, ele passou pela Índia até. Você sabe dessa história, pastor? Alguns historiadores dizem que Jesus deu um rolezaço, é porque não fala em outro lugar onde ele estava, e aí ele aparece ali. Tipo, naquela época não tinha internet. Então, tipo, Jesus é um cara que ele foi mais completo para falar sobre a vida ou de várias pessoas do que simplesmente eu que vim lá da roça e eu sei por onde eu passei. Olha que eu morei em vários lugares, já é difícil. Mas Jesus, ele teve 1 milhão de coisas. É isso, tem templo na Índia, passou pela China, aprendeu várias culturas e ele volta cheio de bagagem. E a igreja, no meu contexto, ela é ao contrário. Parece que ela não expõe a magnitude de Jesus e ela expõe o super momento de Jesus, que é quando ele morre, a cruz, o super momento de Jesus, que é o nascimento dele, que realmente o renascimento. Eu queria falar essa palavra, a barbárie, né? Jesus chega e quebra esse ciclo. E aí o meio do caminho, que é onde Jesus aprende a ser Jesus, o Jesus que nasceu milagre, Jesus vai acontecendo uma porrada de coisas. E aí a galera não fala muito sobre isso. Só que eu acho que essa história de Jesus é magnífica, porque daí ela te põe de frente com o teu espelho e fala assim, porra, ele era 100% humano e ele também sentiu aquele erro, aquela fita. E essa posição de nobreza de Jesus, de conseguir depois se tornar... ele é um alvo na vida do brasileiro e na vida de quem... Ele vira uma estrela, um sol. Você quer chegar... É uma fita assim. E... O que eu ia falar? Não lembro. Parou de falar. Eu acho que essa é a parada. Eu acho que no Islã, por exemplo, quando eu leio biografias de Muhammad, não é? Quando eu leio outras, então... as pessoas, elas têm muito preconceito, tá? E aí não é só porque o cristão é fundamentalista e está lá na universidade, e entende? Ou não, eu acho que o preconceito é geral, porque o cristão é fundamentalista, mas o islâmico é homem-bomba. É uma faca de dois legumes, todo mundo tem preconceito com todo mundo. Exatamente. Ninguém o preconceito eu acho que é geral, você não acha que Sim. todos têm preconceito com todos? Sim. Então, eu acho que a fala é essa. Antes de tecer qualquer comentário, poxa vida, deixa eu ler a vida de Jesus. Sim. O que é aquele? Porque eu conhecendo a vida de Jesus, eu vou pegar o discurso que está aqui na TV, que está na internet, que está na mídia, e vou comparar, cara. A gente tem que fazer isso. Não é? Deixa eu comparar aqui. Cara, Jesus não tem um exemplo de agressividade na vida dele, não tem nenhum exemplo de que ele foi para qualquer guerra, entende? De que ele, absolutamente, ele é o cara. Isso mandou bem. E então agora eu quero te perguntar o seguinte, quero que você me fale a melhor coisa do Islã que você conheceu e a pior coisa que você conheceu. E do cristianismo a mesma coisa. O que você acha que tem de melhor e o que você reconhece que tem de pior? Olha só, uma coisa que eu amo nos muçulmanos é a paixão que eles têm. Os caras, eles pagam qualquer preço para que a mensagem de Alá
alcance a terra. Mais gente. Entende? Então eles têm uma paixão muito grande. Isso é invejável. Isso é admirável. Eu vi isso na Inglaterra, eu vejo isso aqui, eu vi isso na Ásia Central. Uma coisa muito implícita no muçulmano, essa proliferação da palavra. A pior coisa que eu acho é o legalismo. Eu vi muitas vezes lá no Hyde Park Corner, na Inglaterra, em Londres, os caras orando no meio do parque, porque se ele orar publicamente, no lugar onde todo mundo vê, ele vai ganhar mais crédito diante de Alá. Entende? Então, essa opressão de fazer coisas para agradar o coração desse Deus, isso para mim é uma realidade muito distante, tá? A coisa que eu mais admiro no cristianismo é a pessoa de Jesus. As pessoas deveriam ler mais os evangelhos de Jesus e se deleitar e aprender com ele. Generosidade, entrega, renúncia, simplicidade, sabedoria. Isso é o que mais me admira. Uma coisa que eu não gosto nos cristãos é a apatia. Eu vejo, cara, é uma vergonha. Às vezes 93% dos cristãos ativos nunca compartilharam a fé deles com um amigo. Então... É o que o muçulmano tem de mais forte, você acha que o cristão tem de mais fraco. Que é esse fervor, essa coisa de levar para frente. Esse fervor. Então, essa é uma coisa que assim, é muito... eu vejo muito frágil nos cristãos, entende? E alguma coisa que te assustou, assim, nesse estudo do islamismo? Assim, alguma coisa muito diferente, muito pesada? Você falou, meu Deus do céu. Tipo, teve alguma passagem, alguma coisa que você viu? Sei lá, se eles fazem algum sacrifício, alguma seita, algum... Olha só. A gente que trabalha com pesquisa, e tudo que eu aprendi sobre Islã e que eu escrevi, eu aprendi praticamente sozinho. Né? Então eu leio há mais de 15 anos. Graças a Deus eu tenho acesso às melhores literaturas que existem no mundo, porque eu falo inglês, então eu tenho acesso às melhores literaturas. Mas assim, então como leitor, eu comecei a usar a lógica. Então os caras vêm falar sobre jihad, sobre homem-bomba. Eu fui usar a lógica. Pô, o Islã diz... O Alcorão diz que só existe um único Deus. O único Deus pressupõe um único povo. O único povo pressupõe uma única religião. Tá? Aí daqui a pouco vem Maomé dizendo no Alcorão que diz que o islamismo ele completou as demais religiões. Aí eu cheguei a essa conclusão de assim, então não tem espaço para outras religiões. Alguém pode dizer assim, não, mas muitos cristãos tinham liberdade de praticar a sua religião em países islâmicos. Eles tinham liberdade para praticar, mas não tem liberdade para compartilhar. Você pode ser na sua casa fechadinho, mas você não pode falar que você é nada além do islamismo. E outra coisa, eu tive em alguns países da Ásia até hoje. Um muçulmano, ele não pode quebrar o ciclo familiar, ele não pode deixar de ser muçulmano. Eu conheci o Khalid na Inglaterra, um rapaz do Marrocos, que o pai dele não podia saber que ele não era mais muçulmano. Entende? Caramba. Então, eu estou dizendo aqui, não é para estabelecer um terror às pessoas, mas é que é uma realidade. Sim. É porque dentro da cultura, além de ter a religião, existe todo o ciclo, não é? Cultural mesmo, de que a saída daquela religião compromete toda a família diante da comunidade. A família fica envergonhada, entende? Caramba. E uma pessoa que não é muçulmano de nascença e quer se tornar, ela pode, mas também não pode sair mais. Olha só, eu acredito que nesse caso pode, dependendo do país onde ele está, não é? A gente não chama de conversão, os muçulmanos chamam de reversão, ou seja, você se reverteu ao Islã. Porque todo mundo já nasce muçulmano. Já nasce muçulmano. Tá ficando fera, hein? É louco. Legal. Então essa pessoa tem liberdade, não é? Pelo menos em países latinos onde o Islã não é predominantemente a maioria. Pô, que legal, pastor. Pô, tô muito... Um prazer, cara. Porra, muito legal. Espero que vocês tenham curtido também, assim como eu. Tenho várias outras dúvidas, mas a gente não tem mais tempo, infelizmente. E, assim, queria te agradecer muito de topar, colar aqui para trocar essa ideia. Parabenizar por esse trampo que você faz, só de querer saber de outra cultura, de outras coisas. Eu acho isso incrível, eu acho que isso engrandece a gente demais.
E, porra, convidar pra você voltar aqui o dia que você quiser pra gente falar mais, que eu tenho mais um monte de pergunta pra fazer. Prazer. Cultura, Fefo, é um assunto que me fascina. Eu estudo culturas, eu viajo pro sertão, morei na Inglaterra, pesquiso até hoje. Então, é aquilo que eu te falei, não é simplesmente você pegar dados, informações, conceitos de mundo e de crenças e julgar. Né? Você tem que ver quais que são os reais fundamentos daquela cultura e daquele contexto. Então, a gente aprende muito com essas diferentes visões de mundo e crenças que as pessoas têm. Engrandece muito, né? Engrandece muito. Como a gente está maior agora, depois desse papo maravilhoso aqui com o nosso querido amigo Pastor Samuel. Então é o seguinte, galera, eu queria agradecer demais. Não preciso nem falar de novo para todo mundo curtir, compartilhar o canal. Avisa os amiguinhos que tá rolando o FefoCast e nós estamos demais, certo? Então, terça-feira que vem, 7 horas da noite, estaremos aqui de novo, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, certo? Pastor, obrigado mais uma vez. Fefo. Queria mandar um abraço pra todo mundo aí. E é nóis. Mais algum Abraço, recado, galera. mais alguma coisa? Um abraço para vocês. Minhas redes sociais estão aí, não é? Por favor, se inscreva lá. Vamos ter outros eventos aí futuros conversando sobre diversos assuntos. É isso aí. Então segue lá, @Samuel. Como é que é? Samuel Silva, aos olhos do Islã. Samuel Silva aos olhos do Islã, porra, mesa. Tá errado. Então, gente, não é Samuel aos olhos do Islã, é Samuel Silva aos olhos do Islã, certo? Isso. Então é isso. Valeu, minha gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Nós estamos juntão. É nós que tá. Até a próxima e foi!